Olá, professores. Aqui estou eu, numa sala de aula vazia, não é? As salas de aulas do Brasil inteiro, muitas delas ainda estão vazias, sem alunos, sem professores, mas diferente do que muita gente está falando por aí, os professores estão trabalhando, e estão trabalhando muito. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque, infelizmente, eu ainda ouço comentários do tipo: Roseli, como assim eles estão trabalhando muito? Eles estão fazendo a mesma coisa que eles faziam antes? Então, aonde que eles estão trabalhando muito? Bom, aí eu respondo para você, meu amigo. Dar aula presencial para 30, 40, até 50 alunos não é uma coisa pouca, fazer isso presencialmente. Dar conta de um monte de coisa, de planejar a aula, de ministrar a aula e, infelizmente, ainda ter que lidar com alunos ainda muito indisciplinados, muito desrespeitosos, né? Agora, na pandemia do formato EAD, em casa, o que está acontecendo? Você acha que talvez o professor não esteja trabalhando muito mais. Você, se você for mãe, for pai, talvez você esteja sentindo dificuldade de colocar aquele um filho só que você tem. Eu não falei 35, 40 filhos ou 40 alunos, como o professor tem no dia a dia, em aula presencial. Eu estou falando um. Você muitas vezes não consegue colocar um filho sentado na frente do computador, do tablet ou do celular para poder participar da aula. Então agora você está sentindo na pele como é que é o professor ter que dar conta de uma série de coisas e ainda fazer o aluno se interessar pelo aprendizado, se interessar em participar da aula, em ser respeitoso, dar uma série de outras coisas. Agora você está sentindo na pele o que é fazer isso com um dentro de casa. Então agora eu abro aqui um parênteses. Se você for pai ou mãe e estiver assistindo a este vídeo, faça o seguinte: deixe uma notinha de agradecimento para o professor, para a professora do seu aluno, sabe? Por todas aquelas vezes que você fez um barraco no portão, na frente da escola, na sala da coordenação, na sala do diretor, porque o seu filho esqueceu um livro, porque a professora esqueceu de colocar o lápis de cor dentro da mochila dele, porque o professor esqueceu de pegar a lancheira, de devolver o copinho de dentro da lancheira, tá? Faça isso, faça isso. O professor está precisando muito desse carinho neste momento, tá? E por que eu digo isso? Agora vem o melhor ou o pior. Todo mundo está falando na questão socioemocional da criança, dos pais, mas talvez ninguém esteja preocupado com a questão emocional, com a saúde mental e emocional dos professores. E aqui eu vou deixar números para você que você vai se assustar. O Instituto Península, ele fez uma pesquisa e ouviu 7.000 professores. E o que ele levantou nessa pesquisa? Ele quis saber como é que estava o estado emocional, psicológico desse professor tendo que ministrar as aulas dentro de casa. E aí, pasme, né, para os números, porque, por exemplo, 67% desses professores informaram que estão muito ansiosos dentro de casa, tendo que ministrar essas aulas. 38% informaram que estão sobrecarregados e, pasme, 17% informaram que estão depressivos. Esses números, apesar de serem enormes, terem me deixado muito surpresa, eles, na verdade, eles já revelaram algo que a gente podia imaginar que fosse acontecer durante essa pandemia, né? Porque os professores ficaram muito sobrecarregados com uma série de coisas, não é? Por exemplo, a pressão de ter que já migrar de um modelo presencial, um modelo conhecido, para um modelo em que ninguém nunca havia trabalhado antes, tendo que se utilizar ou se apropriar de ferramentas que muitos professores nunca tiveram tido contato, né, fora da sala de aula, e muito menos ter de se apropriar dessas ferramentas para utilizá-las dentro agora de uma sala de aula virtual ou de uma plataforma virtual de ensino. Então você imagina o estresse que foi para todos esses professores. Mas agora a gente tem que pensar o seguinte:
esse estresse inicial, se fosse ter que dar conta apenas desse novo modelo de ensino, com essas novas ferramentas, apesar de serem conhecimentos novos, aprendizados novos e que teve que ocorrer de um momento para outro, ainda assim, apesar de ser uma coisa de uma grandeza assim monstruosa para o professor ter que lidar assim a toque de caixa, ainda assim a gente podia pensar o seguinte: bom, depois de um mês, 2 meses, essa pressão ela diminuiria, porque o que era inicialmente novo já não seria tão novo depois de um mês, depois de 2 meses. Os professores estariam se sentindo mais seguros, estariam mais empoderados, né, de estar trabalhando nessas novas ferramentas, estariam se desenvolvendo melhor nessa questão e estar ministrando as aulas via plataforma de ensino. Mas, infelizmente, não foi isso que ocorreu. E não ocorreu por quê? Porque não foi só essas novas ferramentas, não foi só esse novo modelo de ensino que ocasionou este adoecimento por parte dos professores. Infelizmente, o que ocorreu é de ordem, vamos dizer assim, de ordem organizacional, né? Eu creio que assim foi mais um problema de gestão mesmo da própria escola do que do professor ter que se apropriar de novas ferramentas. Por que eu digo isso? Porque os professores, além de terem de ministrar as suas aulas dentro desse novo modelo, trabalhar dentro de novas ferramentas, o professor ainda infelizmente teve que gerir tudo isso. Teve que gerir a parte de TI, a parte da plataforma. Muitos professores, né, estão reclamando de terem eles mesmos terem que ensinar o aluno a mexer na plataforma, de resolver problemas técnicos da plataforma. Muitas escolas, infelizmente, no afã de fazer a coisa funcionar rapidamente para não parar, acabaram não tomando decisões muito sábias, não é? E no início da pandemia acabaram criando grupos de WhatsApp, colocando pais, alunos, professores, todo mundo. Então imagina um professor que dá aula para 10 turmas, 15 turmas, onde cada turma tenha 30, 40 alunos, colocou lá pai, mãe, aluno e todo mundo, e o professor tendo que pilotar ainda por cima, ter que ficar falando minuto a minuto, manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, com todos esses alunos. Então, tudo isso gerou esse adoecimento que poderia muito bem ter sido evitado. Essa parte toda organizacional poderia ter sido evitada se os gestores tivessem tomado decisões sábias. Somado-se a isso, nós ainda temos, infelizmente, o descaso dos pais, né? Nunca, infelizmente, o professor foi tão desvalorizado, porque os pais também estão surtando, estão a um nível de estresse muito grande dentro de casa. E então os professores, tendo de lidar ainda com pais, ainda com um nível de estresse muito alto, isso acaba trazendo uma sobrecarga muito maior, não é? Para os ombros de um profissional em que deveria estar tendo saúde emocional, mental, estar tendo um equilíbrio emocional para estar ministrando as aulas agora neste momento e até para estar dando algum tipo de suporte para os alunos, o que infelizmente não está sendo possível porque o professor ele está sem suporte, ele está sem esse suporte emocional, não é? Então, e aí acabou ocorrendo que eu estou ouvindo falas de desabafo do tipo: olha, quando acabar a pandemia eu pretendo mudar de profissão, porque está sendo muito desgastante. Eu estou doente, eu estou adoecendo a minha família. Então, são relatos muito tristes, né? Então, o que eu queria dizer para você é o seguinte, que nós não temos ainda a cura para o Covid, mas nós podemos nos ajudar, né? Neste momento, nós podemos estar juntos neste momento, podemos te ajudar para que você se empodere de alguns recursos, para que você desenvolva uma resiliência e consiga atravessar esse momento sem se abater e nem sem ser abatido pelo problema, não é? E por isso, eu quero te dizer o seguinte, eu preparei no blog um artigo onde eu coloco algumas dicas, algumas sugestões bem práticas para você minimizar este momento, né? Minimizar aquelas decisões
que infelizmente no começo da pandemia não foram tão sábias e que agora você está colhendo os frutos disso, né, na sua saúde. Então eu estou propondo algumas dicas muito bacanas para você poder implementar, né? O fato é que nós vamos atravessar juntos, porque eu acredito o seguinte, que nem o Covid pode parar um professor, não é? A gente antes fazia brincadeira que um professor com EVA na mão, ele conquistava o mundo, ele fazia muita coisa. Então agora eu quero que você volte a acreditar nisso, né? Este momento vai passar, este momento nós vamos atravessar e vamos retomar as aulas presenciais, né? E eu quero ver você bem, quero ver você com saúde. Então não se deixe ser arrastada por esse turbilhão de emoções, de acontecimentos que estão à nossa volta, pois todas as horas, a todo momento, as notícias mudam. Mas uma coisa é certa, o professor, ele é um profissional de valor e ele precisa continuar de pé, porque quando tudo voltar, o professor vai precisar estar dentro das salas de aula e vai precisar estar inteiro dentro dessa sala de aula. Eu acredito em você. O SOS acredita em você. Pode contar com a gente. Um beijo.